Hola a todos. Yo hace un tiempo que no hago posteos en el blog, pero yo os voy a decir el porquê. Eu estou a escrever o livro El Destino de Javi Haira e estou a escrever o capítulo 5 aún. Ou seja, eu vou a ler o que já é o capítulo 5, pero os vou a dizer que mi espanhol não é assim tão bueno en el cuaderno. Assim, há algumas palavras de português e italiano por el meio, pero nem sempre as palavras de italiano ou português vão ao texto final. Por exemplo, fíjate de mim vai ao texto final porque ele falou assim em italiano, pero suas dívidas, eu he escrito suas dívidas no começo e depois suas deudas, porque eu o recordado só depois que não é dívidas, é deudas. Assim eu haré a correção quando haga o final. Dito isso, eu os vou a ler o capítulo 5, ou eu que já há escrito o capítulo 5, mas aún não há finito o capítulo 5. Capítulo 5. Dastra, la outra realidade para Javi. Universo 5479, planeta Dastra, região 14A, Ciudad Laira. Javi despierta en el cuerpo de Haira y mira en su alrededor. No reconoce la habitación, así busca un espejo y al mirarlo se ve en el cuerpo de una chica linda. A princípio cree que está a soñar, pero después recuerda las clases de Jairo y percibe la situación. Es verdad, la teoría de los mundos paralelos es verdad. Ojalá hubiera dado más importancia a esa teoría. Pero una cosa me recuerdo, que no debo llamar mucha atención y debo intentar seguir con la vida de esa chica, mientras busco una forma de volver. Voy a revisar su habitación. Mientras vasculha, descubre algumas coisas. Em seu quaderno, pode ver que se chama Haira e ministra classe no curso livre. Assim, é aluna do quarto ano da graduação em Filosofia da Religião, tal como Haira. É estranho que sou eu, seja eu e não eu. Me parece que ela ensina também a los jóvenes na igreja. E segundo eu, um dos chicos de la igreja com que ela juega foi uma vez a la classe em la igreja. Assim, supongo que ela juega com os chicos por la manhã e ensina por la tarde. Suas anotações são muito complejas. Parece que ela é mais inteligente que Haira. Depois de um tempo, cai o livro de Don Garoja. Javi pensa, Don Garoja? Seus ensinamentos não são um pouco básicos para uma chica como essa Haira? Ou é que ele gosta de histórias infantis? Depois, quando lê o título, não há limites a los questionamentos, pois a filosofia da religião vai hacia o infinito de Deus. Don Garoja não tem esse livro em mi mundo, para julgar por lo que veo. Acá, ela é uma filósofa da religião de alto nível. Quizás foi por causa desse livro que Haira ingressou à graduação na universidade. Creio que ela tenha seus horários e atividades em la mente, assim tendré que suponer as coisas. A primeira suposição é que ela juega com os niños ao sábado por la manhã e ensina a los jóvenes por la tarde, já que uma vez tuvo que levar um chico a la classe de jóvenes, assim os chicos devem venir primeiro. A segunda suposição é que ela ministra as classes no curso livre em los lunes e miércoles, mientras en el martes, jueves e viernes vai às classes de graduação, pois esse é o esquema do professor Jairo, que é muito semelhante a essa chica. Los domingos no lo sé, voy a suponer que ella habla con los sacerdotes de la iglesia, como yo, pero hoy es sábado y seguiré para la iglesia a enseñar a los niños, pues creo que ella los enseñe también, ya que es muy inteligente, a pesar de no tener ninguna referencia a eso, es mi cuarta suposición. Javi pasa una hora a leer el libro de Don Garoja. Creo que puedo enseñar algo con él, que aprendí con ese libro. Es muy bueno, voy a llevarlo, puede ayudar bastante. Después de una hora, sai para la iglesia a cumplir la agenda de Haira y dice, Olá, Davi, eu he venido a ensinar a los niños. Arthur le responde, ¿Quién es Davi? ¿Ensinar a los niños, Haira? Javi dice, desculpa, estou um pouco confuso e não confusa. Oi, ¿puedes ayudarme? Arthur le responde, sei que eres muy atareada, Haira, e te estancas por la noche, assim dormes temprano, para poder dar tu mejor en las actividades del día, pero voy a buscarte un agua mientras hablamos un pouco. Javi dice, ok. Arthur le responde, yo soy Arthur, sacerdote de la iglesia. Ou pode ser, eu sou Arthur, sacerdote da igreja. Assim é mi trabalho ajudar a los que necessitam. Mañana vas a la igreja a hablar com Camilo para que eu te ajude também. Espero que estés melhor mañana por la tarde para jugar com os niños. Sei que Caro Javier ha gostado muito de tu classe na igreja, pero aún es muy avançado para eu e los niños. Pero si quieres, puedes hablar com eles acerca de isso. Si a eles les gusta, podrás ensiná-los. Não se necessita autorização quando estás na igreja. Javi diz, que bueno, estou muito contente e não contenta. Arthur nota as palavras em no masculino e começa a pensar que não é Haira, e para ter certeza disse, Haira,
Háblame nuevamente da filosofía del aire. Javi dice, ¿del qué? ¿Es una religión? Ah, recuerdo. Ela é muito estranha, sua filosofia é bizarra, pois diz que somos iguais aos animais, pero seu culto e rituais são muito buenos e interessantes. Javi recordou que havia lido em algumas anotações de Hara, pero lo invertiu, pois não é tão buena de memória como Hara. Arthur disse, muito bueno, quem eres? Javi disse, eu sou Javi, estudante do curso livre de Filosofia de la Religión en la Universidad de Lara, em mi universo. Eu ensino a los niños de la Chiesa, pois tenho o dom de ensinar a los niños a serem pessoas melhores, e isso hago com mis histórias ou las de Don Garoja. Como ser um melhor eu e ser luz a las pessoas, esse é o nome do livro que contém histórias de valores espirituais e suas explicações. Arthur então compreendeu a situação e disse, aguarda um pouco, Javi, que vou chamar Caro Javier, eu te vou ajudar com os niños. Então Arthur vai a onde estão os niños. Caro Javier disse a eu, onde está Hara? Arthur disse, te vengo a buscar para hablar de isso. Aconteceu lo que ela falou em essa classe que fuiste. Te vengo a buscar para hablar de isso. Aconteceu lo que ela falou em essa classe que fuiste. E necessito tua ajuda. Caro Javier disse, muito bem, uma promessa é uma promessa. Luego Arthur liga com Caro Javier e lhe disse a Javi, Javi, este é Caro Javier. Hara lhe ha pedido para ajudar seu outro eu, caso seria de intercambiar consciência. Javi disse, deve ser muito inteligente mesmo essa Hara. Caro Javier disse, sim, lo es, e já ha preparado todo ou quase todo para uma situação como essa. Eu te vou ajudar com os niños e te levar a los jóvenes da igreja, e um deles vai te levar a la classe do curso livre na universidade. Assim não necessitarás fingir que és ela, e todos te vão ajudar, pero não vai ser tão fácil, pois creio que nadie tenha certeza de como deshacer o cambio. Javi então lhe explica a Caro lo que eu hago. Caro disse, muito bueno, Hara não hace isso, assim creio que nos puedes contar uma história, para que nós outros te conozcamos melhor. Arthur disse, listo. Caro Javier, leva a Javi a lá los niños e intenta fazê-los sentir acolhido. Caro disse, muito bem. Caro liga com Javi e disse, atenção a todos, já os he hablado de la classe que Hara me ha dado en la iglesia, e la promessa que la he hecho. Bueno, los niños dizem, sí, pero es algo muy avanzado para nuestra comprensión, de universos paralelos, cambio de consciência, desarrollo espiritual, ver a los otros como Dios los ve. Caro disse, sí, lo sé, pero quiero decir que esta que estás a ver no es Hara, o mejor, es Hara, pero solo su cuerpo. La conciencia es de un chico llamado Javi, que en su universo le cuenta historias a los chicos de la Chiesa, para los inspirar a ser personas mejores. Los niños dicen, ¿él los puede enseñar? ¿Cómo es eso? Javi disse, lo siento mucho por no ser Hara, pero me ha gustado poder ser honesto con vosotros. Voy a hablar un poco de mí. Yo soy Javi y frecuento el curso libre de Filosofía de la Religión gracias al sacerdote de la iglesia que me ha conseguido la vaga, o sea, Romario. Aliás, el sacerdote de la Chiesa se llama David y no Arthur. Y en el curso libre tengo un profesor llamado Jairo, que es un poco semejante a esa chica Hara. Creo que él la podrá ayudar allá. Eu não sou muito interessado em doutrinas, pero sim histórias infantis de valores espirituais. A mim me gusta ver a natureza, sentir a brisa del viento, e para isso vou aos parques. Os sermões de Davi são muito buenos. Eu disse que somos reconhecidos por nossas atitudes e não por nossa aparência. Creio que isso conviene muito em casos como este cambio de consciência. Eu lhe dije uma vez a minha amiga Arma que eu preferia pensar em um mundo paralelo quando lo visse, pero agora que lo veo, creio que isso foi um erro, e seria melhor se eu hubiera dado mais atenção a isso antes. Pero Jairo ha dicho que não tinha provas e que a filosofia era assim: primeiro se formula questionamento, depois se formula teorias e se cria respostas, para só depois verificar se as respostas funcionam na realidade. Eu não sou muito atareado, só vou ao curso livre na semana, eu sabe ensinar aos niños de la Chiesa e aos domingos vou falar com Romário na igreja. Pero em meu mundo tenho um livro chamado Como Ser o Melhor Eu e Ser Luz das Pessoas, de Don Garoja, que he ganhado aos 13 anos um regalo de minha abuela. En él se tiene histórias infantiles com os ensinamentos, e hoje hago minhas próprias histórias. Los niños dicen, muy bien Javi, pero ¿cómo has llegado acá? ¿Te recuerdas de algo? Javi dice, ahora que lo pienso, estaba soñando en una especie de gris vazio, que había entrado por una puerta de color amarelo y vermelho, y no la encontraba más. No se veía casi nada allá. Así, algún tiempo después, encontré una puerta con los mismos colores, vermelho y amarillo. La abrí, entré y desperté a cara en el cuerpo de esa chica. Caro Javier dice, entiendo, te equivocaste de puerta. Entiendo, te equivocaste de puerta. Javi dice, sí, esto lo creo, pero tenían los mismos colores, pero no sé cuál es la diferencia. Los niños dicen, deja eso para después, Javi. Nosotros no te podemos ayudar con eso. Habla con los alumnos de Harry en el curso libre o en la iglesia. Creo que saben algo acerca de eso o pueden endovinar por lo que aprenden de Harry. Caro Javier dice, sí, los cuestionamientos. Los niños dicen, cuéntanos una de tus historias, Javi.
Javi dice, en facto, no sois muy distintos de los niños que estoy acostumbrado. Ok, voy a contar-vos una historia. El llamado del guión. Una vez hubo un hombre que no había mucha suerte en la vida. Había muchas dívidas y no tenía suerte con empleos. Siempre los perdía en poco tiempo por los más diversos motivos. No saber trabajar en la función, el patrón no tener verbo para pagar a los funcionarios, el negocio falir, discusiones empezadas por sus colegas, acusaciones falsas contra el negocio y yo, el dueño, hacia el establecimiento quedaba vacío y eu não podia manter todos os funcionários hasta que a verdade ligara à população. Sua mulher era muito buena com ele e sempre o consolava, o aconsejava e esse era seu motivo para não desistir nunca e seguir tentando. Ele tinha seu tesouro, sua mulher, Maria Clara, e também sua filha, Astúcia, que era como sua madre, e sempre defendia seu padre quando seus colegas caçoavam de ele, chamando-lhe de burrão ou estariador de empleos, algo que quer dizer não adequado para trabalhar de nada. O homem se chamava Hugo e uma vez um chico habló assim a Astúcia. Allá viene tu burrón, vai. Astúcia disse, vai Cláudio, pero mi padre não é nenhum burrón e é o melhor padre do mundo e ele sabe trabalhar de muitas coisas, ele hace muitas coisas a casa, coisas que os outros padres têm que pagar pessoas para fazer. Cláudio disse, lo sé Astúcia, ele trabalha muito bem, uma vez me ha hecho um radio com peças bem viejas e mira, lo tenho hasta hoje. Pero tú sabes que la suerte no está del lado de él. Es lo contrario, él tiene mucha mala suerte con empleos. Siempre los pierde sin tener culpa. Y aún así, tiene muchas dívidas para que vosotros tengáis una buena calidad de vida. Astúcia dice, quanto a eso no puedo discordar. Es verdad que mi padre tiene mala suerte en la vida y que hace de todo para que seamos una familia feliz. Así nosotros, yo y mi madre, hacemos de todo para que él no desanime. Así me gustaría que vosotros lo dejases de llamar estos nombres injustos. Cláudio disse, lo siento, é o costume, vou falar com meus colegas e dizer que não é justo fazermos isso a ele, pois Hugo sempre nos ha ajudado, mesmo nós também lo chamado assim eu. Astúcia disse, sim, mi padre não se ofende facilmente, pero a mim não me gusta que lo llaméis assim. Cláudio disse, ok Astúcia, lo entendo. Hugo llega e disse a Astúcia, Astúcia, querida mía, são solo niños, eles não hacen por mal. Astúcia disse, pero papá, é muito injusto isso, não haces nada de malo e mesmo assim levas esses nomes. Hugo disse, pero la vida es mucha cosa, Astúcia, y es muy compleja. Quizás esa mala suerte tenga un propósito mayor después. Astúcia dice, así lo creo, pero puede que ahora no sea el momento justo para nosotros. Hugo dice, para mí, porque me aseguro que vosotros tengáis una vida buena. Astúcia dice, sí, amé a mi madre, pero para eso tengo deudas más. Hugo dice, lo sé, que un día lo quitaré toda esa deuda, pero ahora quiero que no pienses en eso y seas una chica feliz como lo es. Hugo e Astúcia ligam a casa e são recebidos por Maria Clara. Essa disse que é uma proposta de emprego nova em la ciudad Caridad, cerca de 5 km de Morada Santa, lá que eles habitam, pero é para servir bebidas alcoólicas em um bar. Astúcia disse, a mim não me gusta, padre. Lo sei que há muitas brigas e é peligroso. Hugo disse, lo sei, hija mía, a mim não me gusta o álcool por isso, pero eu só vou a trabalhar e não tenho muita escolha. Tenho, hija. Astúcia disse, lo sé, padre, vai com Deus. Maria Clara disse, Deus te proteja. Hugo entonces toma o autobus para Caridad e quando chega, logo vê ao bar e entra. Radio disse, Hugo, acá é muito difícil o trabalho, há muitas brigas. Tacan vidro em nós outros, os clientes são muito brutos, quando bebem demasiado, creio que não é local para um homem de Deus como tu trabalhar. Hugo disse, por que me dices que sou homem de Deus? Radio disse, se lo vem na cara, eres o tipo que trabalha duro para manter tu família e buscar ser lo correto às pessoas. Hugo disse, ojalá todos pensaram como tu. Radio disse, muito bem, empieza desta noite, pero saldrás de aqui tão pronto enquanto coisa melhor. Hugo disse, ok. Logo um homem empieza uma briga e Radio disse, escóndete Hugo, esse homem é peligroso, ele empieza a briga todas as noites e sempre está herido. Hugo então decide falar com ele. Ele taca vidro e sale sangue na testa de Hugo e em las manos de Cardio, é o homem. Cardio então tenta sair e Hugo se oferece para conduzir em seu lugar. Radio disse, estás louco, esse homem é peligroso. Muy bien, puedes ir, pero no vuelvas acá. Ese sitio no es bueno para ti. Lo siento, no es nada personal, solo quiero tu bienestar. Cardio disse, muchas gracias. Hugo disse, gracias, Radio. No me precisas dar la paga, pues solo he trabajado unos minutos y veo que ya tienes muchas despesas adicionales. Radio disse, gracias, Hugo. Estou pensando mesmo em cerrar o bar. A mim não me está gostando como estão as coisas acá. Hugo então conduz Cardio a la ciudad para ti, em seu coche. Cardio então cuenta sua história, que é um médico pero não ha logrado salvar a vida da melhor amiga de sua hija e não sabe como dizer a ela, pois sua hija Cláudia pensa que seu padre é o melhor médico do mundo e ha insistido que eu tratara sua amiga e não outro médico. Hugo então explica a Carlos que nem sempre as coisas saem como esperado e que é bueno sempre ser honesto com sua família. Depois,
cuenta a Carlos su situación, porque estaba a buscar empleo en el bar y como su hija Astucia y su esposa María Clara lo ayudan. Así, Cláudio borracho disse: mala suerte, hein? Para olhar naquele puesto lotérico. Ali há um grande cartel dizendo: tu mala suerte vale dinheiro. Depois, Carlos saca o papel onde está escrito: Loteria Mala Suerte. Hugo lê o papel. O objetivo dessa loteria é não fazer nenhum acerto, ponto. Pero são 100 números e se marca 50 de ellos. O valor del prêmio não é muito, pero é o suficiente para quitar todas suas deudas. Carlos então disse: ¿Qué tienes a perder? Eu pago a apuesta por ti. Então Hugo escorre os 50 números. Esta é uma loteria exclusiva de para ti. Assim Carlos disse que chamará a Hugo no teléfono para dizer os números sorteados. Ao chegar à casa de Carlos, Hugo não sabe como volver. Assim, Laura, a esposa de Carlos, e sua hija Cláudia, lo invita a passar a noite. Hugo conta sua história a eles e Cláudia disse: Eu sei porque meu padre está assim. Eu não he podido salvar a vida de minha amiga Juara e pensa que eu me quedarei decepcionada, pois ele é o melhor médico do mundo para mim. Pero eu sei que eu hizo todo o que pudo, pero la medicina é assim. Não importa o que hagas ou quão bueno sea, as pessoas mueren. Tu, Hugo, sempre has tenido mala suerte, así es fácil para ti hablar de esto con tu familia, pero mi papá es lo contrario, siempre has tenido mucha suerte, y en facto, Juárez es la primera persona que yo no ha logrado salvar, y yo ya es médico hace 10 años. Así es muy difícil para yo. ¿Lotería mala suerte? Laura disse. Hugo disse, sí. Laura disse, mi esposo Carlos ha acertado todos los 50 números la primera vez que la intentó. Laura disse, essa loteria não é para eu, quizás sea para ti, Hugo. Deja que eu te haga a chamada com meu papá. Tenho fé em Deus que tu vas a ganhar e pagar tus deudas. Por outro lado, se meu papá volver ao hospital, creio que eu te poderá conseguir um emprego ideal para ti allá. Hugo disse, emprego ideal para mim? Qual é? He intentado quase tudo. Cláudia disse, ajudar as pessoas a acertar quando as coisas não saem como esperado, aconselhar, ajudar a viver melhor. Laura disse, sim, Hugo. Cláudia está a falar do suporte moral a los pacientes e a seus familiares. Solo tienes de ser bueno con ellos y creo que tú lo eres, como ayudaste mi padre, sin te importar a saber quién yo era. Hugo disse, sim. Por la mañana, Cardio llama a sua família e habla de lo que aconteceu. E para sua surpresa, Cláudia lo abraça e disse, que bueno que me contaste. Eu já lo sabia, pero queria oír de ti. És o melhor médico do mundo, és o melhor papá. Mira, Hugo, eu não tenho suerte como tu, pero mesmo assim és uma boa persona e tem o apoio de sua família. Laura disse, estamos acá para ti, a los males e a los buenos, somos uma família. Carlos então se agradece a Hugo e depois Laura e Cláudia levam Hugo à estação junto com seu padre. Ao chegar a casa, Astúcia disse, já lo sei, papá, perdiste o emprego. Hugo disse, sim, Astúcia, pero en el bar conocí a um médico que me deixou passar a noite em sua casa e sua família me ha acolhido bem. Astúcia disse, que bueno, papá. Cai o bilhete de loteria. Astúcia disse, que é isso, papá? Hugo disse, é a loteria de para ti. O objetivo é não acertar nenhum dos números sorteados, por isso se chama loteria mala suerte. Carlos me ha pagado a apuesta e sua hija Cláudia me vai chamar para dizer os números. Astúcia disse, ao teléfono, não é, papá? Hugo disse, isso. Algum tempo depois, Cláudia chama e Astúcia contesta ao teléfono. Cláudia disse, sou Cláudia, quero falar com Hugo. Astúcia disse, olá Cláudia, sou Astúcia. Mi papá está a descansar del viaje. Puedes decir a mí, estoy con el billete. Cláudia entonces dice todos los números sorteados y pregunta a Astúcia. ¿Cuántos puntos tu papá hizo? Astúcia mal puede hablar. Cláudia dice, estoy curiosa, Astúcia, después de oír la historia de tu papá acerca de su mala suerte. Astúcia toma aire y dice, él no hizo ningún punto. Ganhamos el premio. Cláudia dice, que bueno, pero Astúcia, el premio no os hará ricos. Solo es lo suficiente para tu papá pagar sus deudas. Astúcia disse, aún así es una bendición de Dios. Cláudia disse, sí, lo es. Viene con tu papá y tu mamá acá mañana. Astúcia disse, sí, claro, voy a hablar con ellos. Entonces Astúcia colga el teléfono, corre a su papá y le habla. Ganhamos, papá, era tu mala suerte. Entonces Astúcia colga el teléfono, corre a su papá y le habla. Ganhamos, papá, essa tu mala suerte havia um propósito maior. Hugo disse, sí, mi hija, eu sempre he creído isso. E na manhã seguinte, Hugo, Astúcia e Maria Clara vão à casa de Carlos, que parece outra pessoa, está muito feliz. Ele disse, muitas graças, Hugo, por lo que has hecho por mim, que bueno que mesmo borracho eu te pude ajudar. Assim, Hugo e Carlos vão ao puesto lotérico e a atendente disse, congratulações, parabéns. Carlos, é a primeira vez que alguém ganha essa loteria, tu amigo tem muita suerte. Hugo disse, suerte? Não queres dizer mala suerte? Látia, a atendente disse, não lo sabes,
Suerte significa lo mismo que el azar, es el acaso, o sea, no hay buena ni mala suerte, solo hay suerte. Todo es cuestión de perspectiva. ¿O piensas que ganar una lotería es mala suerte? Mala suerte es solo el nombre de la lotería. Hugo dice, ahora que lo dices. Después ellos van al banco de Paraty, a hablar con el gerente. Ese les dice que puede ya repasar el dinero del premio para quitar las deudas de Hugo, pues sus credores también son clientes del Banco Carmo, que tienen Paraty, Caridad y Morada Santa, bien con otras ciudades. Hugo sale del banco sin dinero, pero un hombre sin deudas. Astúcia se da muy bien con Claudia, así como María Clara se da muy bien con Laura. Elas hablan de la propuesta de empleo en el hospital para Hugo. Al llegar, Hugo dice, Astúcia, soy un hombre sin deudas ahora. Astúcia dice, muy belo papá, pero ¿qué vas a hacer ahora? Astúcia dice, muy belo papá, pero ¿qué vas a hacer ahora? Cláudia, Maria Clara, Laura e Cádia estão esperando a resposta de Hugo. Ele disse, vou tentar um emprego no hospital. Astúcia disse, pero eu es acá a para ti. Hugo disse, lo sé, pero a família de Carlos nos vai ajudar no começo e además, nossa casa em Morada Santa não é nossa, ou lo es. Astúcia disse, entendo papá. Eles vão ao hospital e Astúcia se encanta com o trabalho de seu papá. Ele é o primeiro dia, ele consola a anciana, habla com as crianças e las hace sonreír e que podem suportar o sofrimento sem quedar tristes. Depois do expediente, vuelven a casa de Carlos e Maria Clara os invita a passar na semana allá. Hugo passa muito bem Hugo passa muito bem essa semana no trabalho. Eu mal pude acreditar, creer que é verdade aquele emprego, um emprego adequado para eu. Creio que acá um erro. Depois do expediente, vou a casa de Carlos e Maria Clara los invita. Creio que acá é Laura los invita. Depois tenho que corrigir acá, né? Hugo passa muito bem essa semana no trabalho. Eu mal pude acreditar, creer que é verdade aquele emprego, um emprego adequado para ele. Depois dessa semana, Maria Clara, Astúcia vuelven a Morada Santa. Sim, assim, aqui acá, quem invita é Laura, não Maria Clara. Aí, uma confusão acá. São muito parecidas as mulheres. Claudio le disse a Astúcia, que bueno que tu papá agora está bem, parece que a mala suerte se foi. Astúcia disse, não existe mala suerte, é toda questão de perspectiva, pois ela não havia logrado o que ele logrou sem passar por aquilo. Aqui é Cláudio é o colega de classe de Astúcia, não Cláudia, lá, hija de... Astúcia disse, não existe mala suerte, é toda questão de perspectiva, pois ela não havia logrado o que ele logrou sem passar por aquilo. Cláudio disse, ahora que lo disse, Astúcia, é verdade, eu não estaria trabalhando naquele bar naquele momento. Depois de um mês, Hugo já tem o dinheiro para o alquiler na casa em Paraty. Assim, ao invés de passar os dias livres com sua família em Morada Santa, Astúcia e Maria Clara vão passar esses dias com ele em Paraty. Depois de mais um tempo, termina o ano escolar de Astúcia. Ela se despide de seus colegas, pois vai morar a Paraty com seu padre e sua mamá. Maria Clara entrega as chaves da casa da mamá de Hugo, pois a casa é de ela. Por isso, Hugo disse que a casa em Morada Santa não era de sua família, era sua mamá, Adriana, que les havia cedido, pois não podiam pagar alquiler. Astúcia é muito feliz em sua nova escola, pero um de seus colegas, Armando, disse, lá vem tu papá, Astúcia, é o grande psicólogo. Astúcia disse, pero Armando, mi papá não é nenhum psicólogo. Armando disse, lo sé, pero él es muy bueno en su empleo, tiene buena fama, y supo que él ganhou una vez la lotería, él tiene mucha buena suerte. Astúcia le dá um sorriso e disse, não há buena ni mala suerte, tudo é questão de perspectiva, em Morada Santa era ao revés. Armando disse, lo creo, pero Astúcia, tu pareces uma buena persona, isso não tem nada que ver com suerte. Astúcia disse, sim, isso é. Mesmo em Morada Santa, as pessoas reconhecem bem nesse aspecto. Hugo liga e disse, olá Armando, vim a buscar Astúcia. Armando disse, muito bem Hugo, buenos dias. Hugo disse a Astúcia, no princípio mal pude creer, pero todo o que passamos foi para que agora pudiéramos ter uma boa vida. Não somos ricos, pero não temos deudas e podemos viver sem muitas preocupações. Astúcia disse, sim papá, é genial isso. Astúcia então passa no puesto lotérico. ¿Lo vas a intentar, papá? Hugo disse, lo siento, hija, he intentado, pero yo ahora acerto muitos números, unos 10 de 50. Astúcia disse, não são muitos, papá. Hugo disse, sí, lo sé, hija, pero no se puede acertar nenhum. Astúcia disse, entendo, papá, foi lo que entonces quando necessitávamos. Hugo disse, sí, hija, foi isso, não há buena ni mala sorte, é só lo que escorremos ver. Hugo, Maria Clara e Astúcia vivem muito bem, e hasta Hugo foi escorrer empregado de um mês em seu setor e no hospital várias vezes. Não em seguida, pero alternada. É muito elogiado e também há outros muito buenos allá. Hugo não se importa de esto.
Ela está muy feliz solo con su empleo mismo, es muy humilde. Un día libre, ela leva a su familia por la mañana al bar. Astúcia dice, ¿es ese el bar, papá? Hugo dice, sí, querida, ese es el bar que cambió mi vida. Dado dice, Hugo, muchas gracias. Después de aquel día no hubo más brigas. Aquel hombre no apareció más y resolví continuar con el bar. ¿Y tú, conseguiste un empleo mejor? Hugo dice, sí, Radio, aquel hombre me ayudó mucho y ahora vivo para ti con mi familia. Está acá mi hija y mi esposa. Radio dice, pero ¿quién era aquel hombre? Hugo dice, solo una buena persona que pasaba un momento difícil y necesitaba ayuda. Arthur se dice, vamos papá. Hugo dice a Harry, qué bueno que seguí el llamado del guión en aquel día. Después, un día a casa de Cardio, María Clara, Laura, Astúcia y Cláudia están a pensar y reflexionar en todo lo que se pasó. Mientras tanto, llegan Hugo y Cardio para un encuentro de amigos. Los 6 dicen, qué bueno que nosotros nos habemos conocido y encontrado. Con el tiempo, la familia de Hugo pudo comprar su casa propia y continuar a vivir muy bien y felices, bien como Astúcia se tornó la nueva mejor amiga de Cláudia. No es un sustituto de Juara, pero una nueva para el nuevo ciclo de su vida. Y es así. Los niños dicen, qué bueno Javi, muy buena historia, ¿cómo continúa? Javi dice, es así, la historia continúa a suceder, yo solo os conté esa parte, pero no son las historias así. Hablamos de uma parte da vida dos personagens e depois deixamos que eles vivam outras aventuras que muitas vezes não contamos ou não conhecemos, mas é importante a lição que sacamos de eles, é o que nos hace ser alguém melhor. Los niños dizem, muito bem Javi, e qual é a lição? Javi disse, não a percebistes? Cara Javier dice, sí, la percibimos, pero puedes explicar mejor. Lo que percibimos es que no hay buena ni mala suerte. Todo depende de cómo la veamos y cómo reaccionamos. Y muchas veces las cosas buenas pueden surgir de eventos que pensamos ser malos o de mala suerte. Los niños dicen, y que ayudar a las personas sin querer algo en cambio, a veces resulta en algo mucho mayor que lo que pensamos. Javi disse, sí, vosotros estáis a hablar de Javi ayudar al médico Carlos sin saber quién eu era en una situación muy delicada y peligrosa. Los niños dizem, sim, em la aparência, já que Cardio é uma boa pessoa. Javi disse, ela demonstrou a Cardio seu talento para o trabalho, pois ajudou a eu também. Los niños dizem, exato, a nós outros nos gostou muito essa história. Javi disse, a mim também. Pero vos puedo dizer que o ensinamento dessa história, eu não lo sei por completo, pois minhas histórias são assim, há algo inagotável em elas. Pero lo que puedo dizer é que depois de reflexionar acerca dela, el nombre é muito importante, é o chamado del guión, hace referência a Hugo se oferecer para conduzir Cardio a casa, naquela situação perigosa. Ele não pensou em si primeiro, pero sim no estranho que necessitava ajuda. E nessa situação, muitas pessoas não teriam ajudado por crer que Cardio era malo, pero Hugo não se importava com isso. Cardio lhe havia herido, e eu só veia a herida que Cardio se havia hecho assim, e que não podia conduzir borracho. É interessante que Cardio veio na cara de Hugo isso, por isso lo llama hombre de Deus. Cardio sabia que Hugo tentaria ajudar ao homem, por isso le dije para que se escondera. Pero quando Hugo supo que o homem empezava brigas, peleas, todas as noites, e que era ele mesmo que saía herido, Hugo decidiu ajudá-lo ao invés de esconder-se. Dado então disse para Hugo não volver, pois em poucos minutos já se ha posto em perigo para ajudar outro. Hugo, mesmo com todos seus deuses, disse que não necessitava paga, pois Rádio já tinha muitas despesas adicionais com as brigas. Eu só veia o outro, não assim, por isso mesmo Marada Santa era reconhecido como boa pessoa. El borracho Cláudio lo invita a intentar a loteria mala suerte, quizá eu recordava que havia acertado todos os 50 números da primeira vez que intentou. Pero o ponto que quero ligar é que eu estava tão acostumbrado às coisas salirem mal para eu, que era muito fácil, sencillo, falar de isso com sua família, e não lhe dava nenhuma vergonha falar de isso com as pessoas, nem se importava com os nomes que levava. Já Cardi era ao revés, as coisas sempre saliam bem para eu. Em 10 anos de médico, Juan era a primeira pessoa que eu não havia podido salvar, assim não sabia como dizer-se a sua hija, que havia confiado na vida de sua melhor amiga a eu. É o melhor médico do mundo. Por isso iba ao bar se emborrachar e fazer confusão, pois estava sofrendo muito. Pero ao conhecer Hugo, escutar todas suas desgraças e como sua família o apoiava, criou coragem para contar. Sua hija Cláudia sabia muito bem que seu padre havia dado su melhor e que Juan murió. Sua hija Cláudia sabia muito bem que seu padre havia dado su melhor e que se Juan murió é porque era sua hora de partir, não havia nada que poderia ser hecho. Ela compreendia que a medicina era falha, não importa quão bueno seja o médico, sempre algum paciente vai morrer. Cardo en la mañana ya está de nuevo bueno, pues puede contar con su familia para los buenos y para los malos momentos. Así volvió a ser el buen médico de siempre, y ela estava muito feliz que mesmo em aquele estado, eu pude ajudar a Hugo a quitar seus deudas. Cardo também era um homem de Deus como Hugo, pero eu não lo sabia, por isso quando lo vi o bueno, lo notou diferente, distinto. Como Hugo havia passado por todos esses problemas, era a pessoa ideal para aquele emprego no hospital. As pessoas veíam seus problemas como enormes, pero ao ver a Hugo, seus problemas pareciam pequenos, se comparado a los de eu, e Hugo não os veía grandes, sempre tinha esperanças. E no começo, Hugo contava sua história, e depois passou a aprender a olhar, por isso ele disse que havia outros muito buenos.
O principal ensinamento é esse, que tudo depende de como lo vemos ou como lo escorrimos ver, e que muitas vezes necessitamos passar por algo malo ou que parece injusto para que depois tenhamos o que realmente merecemos, que tudo tem um propósito maior que não conhecemos, pero Deus sí lo conoce. Los niños dizem, é genial a atitude de Hugo de não se ofender facilmente. Ravi responde, é que seus problemas eram tão grandes que as ofensas pareciam muito chiquitas. É como uma pessoa que está toda sangrenta e dolorida, sofrer um pequeno rasguño de nada. Caro Javier disse, pero para o doutor que nunca havia perdido um paciente em 10 anos, perder justo a melhor amiga de sua hija. Javi disse, sí, seus sofrimentos fizeram algo ser mais forte. Tudo concorre para o plano divino, devemos confiar em Deus para o acaso. Tudo concorre para o plano divino, devemos confiar em Deus, pois o acaso não existe, e Deus tem planeado um grande destino para cada um de nós outros, pero necessita que confiemos em Ele. Los niños disse, muito bem, Javi. Caro Javier disse, já é hora de te levar à igreja, Javi. Vamos temprano que tenho que falar com Camilo e os jovens acerca de tu primeiro. Javi disse, sim, compreendo. Então, caro Javier e Javi vão à igreja. Camilo disse, que haces acá, Cairo? Acaso tus padres não estão novamente? Caro Javier disse, no, Camilo, eles lo estão, pero Harry es la que não está. Aconteceu. Camilo disse, não me lo creo. Sei que tu não mientes, caro Javier, pero este é muito para mi compreensão. Quero ter certeza. Hola, tu en el cuerpo de Harry. Como te llamas? Javi disse, Javi, senhor. Então, Javi, esta é a pergunta clave para saber que não é Harry. Háblame de área. Javi disse, de novo essa pergunta? Vou responder. Creio que é uma religião muito estranha, pois sua filosofia é bizarra, pois diz que somos iguais aos animais, mas seus cultos rituais são muito buenos e interessantes. Camilo disse, te lo creio, Caio. Eu nem sequer entendeu o que eu perguntei e aún invertiu as coisas. Javi disse, como? Eu he resposto igual na chiesa. Camilo disse, Arthur te perguntou de la filosofia de área, não foi? Javi disse, sim. Camilo disse, eu te he perguntado de área em geral, não a filosofia, pero hablaste igual de ele, pero invertindo as coisas. A Hara le impressiona a filosofia de área justamente porque dizem que somos iguais a los animais, assim respeitam muito a natureza, pero su culto é tão bizarro que nem sequer são considerados religião, sino uma pequena seta religiosa. A Hara le impressiona muito que sua filosofia será melhor que a da igreja, e mesmo la de la Chiesa, sabes? La Chiesa é bem mais avançada que a igreja em filosofia da religião. Pero está sempre em risco de cerrar, pois as pessoas só dão dinheiro quando a Chiesa está a necessitar. Por isso eu he escolhido a igreja. A mim não me gusta ter que pedir dinheiro a los fieles para pagar a conta de luz, etc. Javi disse, entendo, pero as ofertas a los sermones. Caro Javier disse, oferta a los sermones? Em tu universo tem esse na Chiesa? Javi disse, sí lo tiene, la Chiesa es pobre, pero dinheiro para a conta de luz ela tiene, e há um pouco sobra para ajudar os que necessitam. Camilo disse, aquela situação não é muito boa para Arthur, pero eu amo a Chiesa e a los fieles. Talvez em tu universo eu pudesse haver escorrido a Chiesa. La escorri ou não? Caro disse, pues sí, escorriste a igreja, pues não tienes que pedir dinheiro constantemente e que a ti não te gusta preocupar com as finanças, só com as coisas de Deus. Camilo disse, sí, Caro, pero a mim me gusta também a doutrina da igreja. Pero com o tempo, Arthur aprendeu muito da filosofia da religião, mientras eu não, assim pedia eu que ensinar a Harry para o exame de ingresso. Javi disse, lo siento, Camilo, não sei te dizer, pois o sacerdote da Quesalhar se chama Davi e o de la igreja Romário, e são muito buenos amigos, pero a diferença de ti, Romário tem visão distinta da espiritualidade e prefere a filosofia da igreja, pois foi eu que me conseguiu vaga no curso livre. Por outro lado, eu, Javi, sou eu outro eu de Jairo, e aparentemente não temos nada que ver um com o outro. E aún creio que o professor Jairo seria algo mais razonável que eu, pois eu é muito semelhante a essa chica Jara, assim é o nome, a graduação, é o curso livre, é o que eu ensino. Jairo disse, pero Jara está a anos luz de eu, não é verdade? Javi disse, sí, pero aún me cuesta creer ser eu ela. Camilo disse, é assim mesmo. No lo comprendemos como Deus hace as coisas, pero lo que sabemos é que eu sempre hago lo correto e que temos que confiar em eu. Camilo disse, leva Javi a los jóvenes, Cairo, e vê se eles lo podem ajudar. Puedes quedar hoje na classe também, se é que vai haver alguma classe. Cairo disse, claro que vai haver. Javi é muito buena a contar histórias de valores espirituais. Camilo disse, então é perfeito, pero a igreja não lo sabe nada. Quando Hara volver, ela decide se les vai contar ou não. Cairo disse, la central de Dastria, não lo é? Camilo disse, sí, eres un poco rita para aprobar una persona de la Chiesa de otro universo ensinar acá, pero creo que a ellos no sería difícil creer en lo que sucedió. Javi dice, sí, en mi mundo la iglesia tiene ese problema. Caro entonces va con Javi a los jóvenes. Carmus, Angus e Arthur respondem, hola Cairo, já oímos tudo. Que haremos agora? Caro disse, por que me perguntais a mim? Carmus disse,
porque já pasaste la mañana con él en la pieza. Carol dice, sí, él nos habló y nos ha contado una de sus historias, el llamado del guión. Javi dice, pero tú ya escutaste esta, así voy a contar otra y después cuento esta. También, ya que la clase acá tiene mucho tiempo y no me queda adecuado para ministrar filosofía de la religión. Ambos dicen, sí, Harry es insustituible. Entonces Arthur dice, jóvenes, aconteció, este es Javi y él nos va a contar historias de valores espirituales, pues es eso que él hace en la queda en su universo. Los jóvenes dicen, muy bien, es hasta mejor, pues filosofía de la religión sin Harry no es lo mismo. Javi dice, la historia se llama La armadura de fuego. Un joven estaba caminando en un bosque y ha encontrado dos personas que tenían dos vasas cada una de ellas. Un joven estaba caminando en un bosque y ha encontrado dos personas que tenían dos vasas cada. Una de ellas dijo, yo soy Sandra, la hada de Olivia Bedrio, yo te doy la vasa que tú escoges. La otra dijo, yo soy Clara, la hada del destino, yo te doy la vasa que tú no escoges, o sea, yo te doy la otra. Carlos piensa, ¿cómo así? Sandra lee su pensamiento y dice, te lo voy a explicar. En ese bosque necesitarás algo que no lo sabes. Así debes escoger una de nosotras primero, después el vaso, o la vasa. Pero Clara, por ser el destino, no te puede mostrar lo que cada una contiene, pero yo sí lo puedo. Clara dice, pero lo que ella no te puede decir es que lo que necesitas puede no estar en ninguna de sus vasas, y sí en una de las mías, o puede ser que esté allá, pero si estuviera allá, puede también estar en una de las mías. Carlos piensa, muy bien, creo que entendí, voy a escoger a Sandra, claro, después de ver los ítems. Clara es un tiro en el escuro. Clara sonríe y piensa, lo sé que él va a escoger a mí, los ítems en nuestras vasas no hacen ningún senso en ese momento. Es una decisión muy difícil para ser tomada acá. Sandra muestra las vasas. El primero tiene un copo con agua y el segundo tiene una armadura de fuego que está en llamas. Carmen dice, debe ser un incendio, pero el copo con agua no me sirve a nada, mucho menos una armadura en llamas. Clara dice, me escoges a mí, no es Carmen. Carmen dice, sí, claro, es una decisión muy difícil, prefiero confiar en el destino, no quiero tener esta responsabilidad tan grande. Clara dice, pero tendrás que escoger una vasa y no sabes lo que las contiene. Carmen dice, sí, escoges la vasa 2. Clara dice, acá tienes la vasa 1, es un incendio mismo. Como el destino, no te puedo decir nada que ya no sabes, pero como ya estás seguro de eso, te lo puedo confirmar. Sandra dice, bueno, escoger Clara es la cosa justa, pero no deja de ser una escoja, ¿no? Carmen dice, sí. Clara entonces desaparece y Sandra la acompaña al bosque. Carmen dice, ¿por qué aún estás acá, Sandra? Sandra dice, yo soy Olivia Bedrio, yo siempre estoy contigo, así como Clara, que es el destino, pero ella trabaja oculta y necesita que confíes en ella, pero yo trabajo a las claras, pero necesito que las personas estén dispuestas a arcar con las consecuencias de sus decisiones. Carmen dice, muy bien, vamos, Sandra. Carmen piensa, y vamos también, Clara. Clara invisible los sigue y sonríe. Al llegar a un incendio, el fuego atrapa a Carmen y Sandra. Sandra dice, no te preocupes conmigo, abre tu vaso y haz lo correcto, yo estoy acá para te apoyar en tu escoger. Carmen abre la vasa y ve la armadura de fuego, igual a la de Sandra. Las vasas estaban invertidas en Clara. Carmen dice, la armadura de fuego es peor que el copo con agua, estoy con sed y ni siquiera puedo tocar la armadura. Yo supuse correcto que eran las mismas vasas, así escoger la 2, Clara me daría la 1, el copo con agua. Sandra saca la armadura de fuego. Carmen dice, ¿la puedes tocar? Sandra dice, sí, soy la hada de Olivia Bedrio, Clara también lo puede. Carmen dice, estoy con mucha sed. Sandra dice, toma la armadura de fuego, te sentirás mejor. Carmen dice, pero me voy a quemar en el fuego. Sandra dice, mira a tu alrededor, vas a quemar en el fuego de incendio. Lo que tienes a perder. Clara dice al pensamiento de Carmen, fíjate de mí. Carmen toma la armadura. El fuego comienza a quemar sus manos, pero él escucha de nuevo en su corazón. Ponte la armadura, no importa el dolor. Sandra dice, estás de nuevo en un libre albedrío, te doy otra escoja. 1. Pones la armadura que Clara te dio y aguantas los dolores mientras la pone. 2. No la pones e intenta salvarte sin ella. Clara dice nuevamente al subconsciente de Carmen, tú lo sabes que necesitas la vasa. Solo no tienes certeza que es esa, pero sabes que sin la vasa no lo lograrás. Carmen entonces, yo no tengo escoja, Sandra. Solo puedo ir con la opción 1, pues la 2 ya sé que no funcionará. Clara invisível sonríe y dice, eso. Carmen aguenta los dolores mientras pone la armadura. No es falta una armadura, pero un simple colete estilo aquellos a prueba de balas, pero hecho de fuego. Al ponerla no siente más dolor y en fato no siente el calor del fuego más. Clara invisible toma la mano derecha izquierda de Carmen, mientras Sandra visible toma la otra. Acá una pausa. ¿Por qué es derecha e izquierda? Porque ela toma la derecha
y toma la izquierda. Es una cosa compleja que creo que dejaré así, porque es el destino. Y cuando se lo vio, ella está en dos posiciones, clara, invisible. Los tres caminan en el fuego nuevamente hasta finir el incendio, pero después que pasa el local en llamas, la armadura empieza a quemar el cuerpo de Karma. Clara materializa-se, torna visible e saca ela mesma a armadura de fogo de Karma e la coloca no vaso que eles trouxeram, né? Clara diz: habrías escorrido el copo con agua si yo no estuviera allá, ¿no es, Karma? Karma dice: sí, no creía que pudiera tocar la armadura, mucho menos que ela no me protegería del fuego. Clara dice: sí, lo sé, por eso confiaste en mí. Sandra dice: pero aún así intentaste el copo con agua. Lo sé, pero no querías arcar con la responsabilidad de eso. Era más fácil culpar a Clara. Clara dice: sí, sí, lo sé, por no poder mostrar el contenido de las vasas. Y también por no dar la que yo escogió. Carmo dice: sí, pero yo confiaba en ti, Clara, pues yo sabía que era una decisión muy difícil para mí. Sandra y Clara dicen juntas: no lo es, escogiste correcto. Es el 2, la armadura de fuego, como Sandra te mostró. Carmo dice: sí, pues me darías el otro, el copo con agua, pero ocurrió que el contenido das vasas estaban invertidos. Sandra y Clara dicen: es así que el destino trabaja junto con el libre albedrío. Clara dice: el destino te induce a usar tu libre albedrío para hacer la escolha correta. Sandra dice: pues às vezes é melhor confiar e não saber, que saber e não confiar. Carmo dice: entendo, vosotros me enganasteis, ao mesmo tempo que me dijiste la verdade. Clara dice: el único que se ha enganado solo eres tú, ou mejor, nunca fuiste engañado. Lo sabía desde el principio que el copo con agua era inútil, pues provía tu necesidad inmediata, pero morirías de qualquer modo. Sandra disse: já a armadura, tu não lo creías posible, pero algo em ti tenía esperança em ela. Carmo disse: não tinha nada a perder ponendo a armadura. Clara disse: sí, era uma decisão fácil em aquele momento. Sandra disse: pero quando te hablamos por primeira vez, era uma decisão difícil, pues tenías muito que perder, Lara. Carmo disse: sí, sí. Clara e Sandra desaparecem e Carmo segue su viaje. Em seu coração, em seu subconsciente, en el fundo de sua alma, ela escuta: nosotros estamos sempre contigo, a te ajudar e a te apoiar, só que não nos puede ver. Confia em nós outros que todo salirá bem. E recuerda sempre que es tuya la escolha. Los jóvenes dizem: wow, Javi, que buena história, não necessita lavar o ensinamento, que já lo sabemos. Javi disse: sí, quedou muito claro en la história, principalmente considerando que já conoces la filosofia de la religión. Arthur disse: sí, sí. Caro disse: es que el destino y el libre albedrío trabajan juntos, o sea, não são fuerzas opostas como as pessoas dizem. Arthur disse: quando sabemos e temos convicção de nossa escolha, seguimos o livre albedrío, ou seja, Sandra. Carlos disse: pero quando não lo sabemos, seguimos ou melhor, confiamos em Clara, assim como Carmo. Angus disse: Carlos, só tienes la S de diferença do protagonista. Não lo es, Carlos? Carmo disse: sí, lo notei. Javi disse: é isso mesmo, quando não estamos seguros de poder escorrer, vendo as coisas, escorremos sem las ver, suponendo coisas, pero descobrimos que as coisas não são como suponemos, pero ao final, a suposição mesmo equivocada leva à decisão correta, que não lograríamos ver. Caro disse: es que o peso de arcar com a responsabilidade de nossos escolhas nos dá medo de escorrer errado e ter consequências. Assim é difícil sentir seguro para escorrer algo que não compreendemos. Angus disse: sí. A lição final é que a escolha está em livre. Angus disse: sí. A lição final é que a escolha entre o livre albedrío e o destino é uma ilusão, pois eles trabalham juntos e se complementam. Javi disse: isso é só questão de saber qual momento seguirá Sandra ou Clara. Caro disse: é mais fácil nombrando os personagens. Javi disse: sí. Después de esto, Javi les cuenta el llamado del guión. Los jóvenes dicen: muy bien, Javi, la armadura de fuego es algo más estilo Haira, y ya el llamado del guión es algo que no es tan así estilo Haira, pero creo que a ella le va a gustar todas las dos. Javi dice: estilo Haira. Caro dice: es que Haira es muy formal y no puede adecuar su conocimiento al nivel de los chicos. Javi dice: sí, lo entiendo. Los jóvenes dicen: las historias tienen una interconexión. Javi dice: sí, Hugo. Los jóvenes dicen: las historias tienen una interconexión. Javi dice: sí, Hugo parece confiar mucho en Clara. Los jóvenes dicen: exacto. Javi dice: creo que a vosotros le habéis buscado el aula. Sí, los jóvenes dicen: sí, mucho. Creemos que realmente tienes el don de ensinar valores plásticos con sus historias. Con tus historias, que de la corrección, ¿no? Caro dice: sí, harás muy bien el uso del diploma del curso libre. Arthur dice: quizás pueda ensinar en la iglesia en tu universo. A nosotros nos ha gustado, pero lo sabes, Javi. Javi dice: ¿lo qué?
Angus disse que isso também é filosofia da religião, só que com cuentos e não questionamentos. Carmo disse: harías uma boa combinação com Haira, ela com os questionamentos e tu com as histórias. Javi disse: sí, pero ahora no lo creo posible. Carmo disse: sí, no podéis estar juntos. Cairo disse: no lo sé, todo eso es nuevo para mí. Vamos, Javi, quero hablar com Cambio para que não vengas mañana para ir a la chiesa. Logo en el comienzo de un día, assim descansarás más. Para o lunes é o curso livre. Carmo disse: sí, Javi, não há sentido vires a hablar com Cambio, pois Haira que lo ayudas e não ao revés. Javi disse: pero eu és o sacerdote. Cambio disse: te lo já dije, Javi, eu não he aprendido muito de filosofia da religião, assim Haira que me ensina. Javi disse: ok. Cambio disse: es mejor assim, vá com os niños de la chiesa logo al amanecer, pois eres de la chiesa em tu universo, assim harás lo que já haces mejor. E aí outro detalhe, tienes que descansar bem, pois el lunes é o último dia em que podrás ou melhor contar com ajuda, pois en el martes tendrás classe da graduação, quarto ano, creio que sea o professor Reinaldo. Javi disse: muito avançado para mim, não lo es? Cambio disse: eso é o professor de filosofia del Aira. Sugiro que não hables invertido allá. Se não lo sabes, é melhor callado. Javi disse: lo creo, é muito difícil esse área. Cairo acompanha Javi hasta la chiesa junto com Arthur. Depois de hablar com Arthur acerca do novo esquema para o domingo, Javi acompanha Cairo a sua casa. Depois, Arthur acompanha Javi hasta la casa de Haira. Arthur disse: te vengo a buscar el lunes por la mañana. Vamos juntos a la clase del curso libre a la universidad. Javi disse: por quê? Arthur disse: por el mismo motivo que Cairo te acompanhado a nossa casa de Holmes a la igreja. Javi disse: Haira lo ha pensado em todo, não lo es? Arthur disse: ni tudo. Não sei se te poderão ajudar a volver, pero nós outros jovens, Cairo e os alunos do curso livre, já combinamos o que fazer em casos como esse. Um representante vai levar o outro de Haira para explicar ao outro grupo a situação logo no princípio. Pero não temos plano para a graduação. Quizás algum deles hable com Cássia, sua amiga de classe. Javi disse: gracias. Arthur disse: de nada. Lo estamos fazendo por Haira no princípio, pero ahora lo estamos fazendo por ti também, Javi. Javi entonces vai a casa mientras Arthur se va. Javi busca ler todo o possível da sono de Haira acerca del Aira e das outras classes de graduação, pero dorme temprano para ter um sono de qualidade, boa qualidade de sono. Javi sonha com Javi, pero Javi sonha como Javi, pero a la classe de la iglesia en el universo de Haira. O sea, su sueño es su cerebelo recordando lo que sucedió en el día, pero como si estiver en su cuerpo normal, o sea, como él lo recuerda. En el domingo, se arruma temprano y presto por la mañana sale a la chiesa. Arthur lo está a esperar, pero la puerta aún está cerrada. Javi toca en la puerta y dice: soy Javi. Ya llegué, Arthur. Javi toca na porta e diz: soy Javi. Eu liguei, Arthur. Ou já liguei, Arthur. Depois eu ver o que é. Arthur abriu a porta e depois la cerró de novo e disse: tenho algo muito importante para te dizer. Javi disse: ¿qué es? Arthur disse: ayer tuve um sonho em que Haira le estava a hablar a alguém acerca de como volver. Creio que ela está a trabalhar duro allá. Debe creer que é sua responsabilidade guiar-te a la porta, cuidar-te a la porta correta, pois ela é assim, tem um grande senso de responsabilidade por os outros menos favorecidos em conhecimento. Javi disse: crees que ela me vai poder contactar? Arthur disse: Eso no lo sé, pero creo que sí. ¿Confías en Dios? Javi disse: sí, claro, siempre. Arthur disse: entonces no tienes de preocuparte. Lo sabes que todo sale bien al final, pues Dios lo tiene todo sob su control. Javi disse: pues es así. Yo como Hugo también tengo mucha fe en Clara. Me voy de Sandra solo cuando estoy muy seguro. Repetí essa frase. Javi disse: pues es así. Yo como Hugo también tengo mucha fe en Clara. Me voy de Sandra solo cuando estoy muy seguro. Arthur disse: Sandra? Clara? Que são? Javi disse: são os personagens de minha história. É mais fácil nombrando o personagem. ¿La queres oír? Arthur disse: sí, claro. Después Javi le conta a Arthur as duas histórias, la armadura de fuego e o llamado del guión. Ao final Arthur disse: Javi, como lo haces para hacer histórias tão buenas com tu conhecimento limitado? Javi disse: no lo sé, Arthur. Es un don de Dios. Eu saco a caneta e empiezo a escrever sem me preocupar com aquilo que quero passar. Ou melhor, dejo a intuição guiar-me, para só depois de terminar, finir a história, que eu empiece a tentar filosofar, questionar e reflexionar acerca de lo que eu quis passar mientras la escrevi. Arthur disse: sí, é assim que um dono de Deus funciona. Debes deixar tu intuição e a inspiração divina guiar-te no processo produtivo, sem preocupações. E depois que já has hecho, que te debes preocupar ou tentar entender como has ligado a hacerla. Javi disse: sí, é como se eu converter a energia divina em histórias que inspiram as pessoas a serem melhores e les passa energia divina. Arthur disse: energia divina?
¿Lo aprendiste en el curso libre? Javi dice, sí, Jairo me lo dije. Es así que el Creador está presente en toda la creación sin ser uno con ella. Su energía está en todo y en todos, más o menos pura, pero está en todo. Arthur dice, vamos a dejar la filosofía de la religión para mañana con los alumnos de Jairo en el curso libre. Por hoy vas a jugar con los chicos. Lo sabes, a ellos les gusta jugar también. Y ya le contaste una historia. Javi dice, 2 para ti y Caro, bem como los jóvenes. Arthur dice, sí, por ahora relájate y va a jugar. Mañana tendrás que estar muy despierto, pues es allá que te van a poder explicar algo de lo que sucedió a ti y a Raya. Javi dice, sí. Arthur abre la quiesa y las madres, los padres ligam con los niños, crianças. Javi dice, son otras crianças ou são outros niños, não sei se vou substituir, né? Arthur dice, sí y no, Javi. Mira más atento. Javi dice, son los mismos, pero hay más. Arthur dice, eso, algunos no pueden venir por la tarde, tienen ballet y otros danzas, deportes. Javi dice, hoy voy a jugar con vosotros. Los niños dicen, muy bien. Después de un tiempo jugando, cae un cuadro viejo y Javi lo pega y lo guarda. Unos chicos dicen, pero Jaira, es solo un cuadro viejo. Cairo va a Javi y le habla al oído. Javi, esos son los niños que no pueden venir por la tarde. Es la primera vez de ellos hoy, pero sé que algunos venían los sábados. Mañana, prima de empezar el ballet, etc. Javi dice, ok, Cairo, os voy a contar otra historia. Los nuevos chicos dicen, una historia, cuéntanos. La historia se llama El cuadro viejo. Había un cuadro muy viejo en una casa muy nueva, solo tenía muebles nuevos, era muy linda y lujosa. Pero en el centro, en la parte más visible, estaba un cuadro bien viejo mismo, un poco feo. La señorita Cama estaba a pasear y dejó Lamia, que é Lamia, não é Cama. A señorita Cama estava a passear e deixou Lamia a limpiar e cuidar da casa, pero ela não gostava o quadro e la puso fora en el lixo e comprou com seu dinheiro novo para a Cama muito belo. Lamia estava muito feliz de dar esse presente a sua amiga Cama, pois passara o fim de semana naquela casa muito bela e aún ganhar para limpar seu sonho de realidade, pois sua casa era muito humilde, pero las duas eram muito buenas amigas. Pero Cama se entristeceu muito e le contou a Lamia por que aquele quadro estava na parte mais visível e como lo atesorava. Lamia, arrependida, vai ao aterro e juntos vão buscar o quadro velho, pero não o encontram, pois Lara, a irmã de Lamia, lo havia sacado de allá, del lixo, não del aterro. Pouco tempo antes de ser levado ao aterro. Ou seja, Lara viu Lamia a botar via o quadro e, sabendo o quão valioso era para Lamia, lo guardou. Este aqui é um chiste, é uma broma. Né? A Lara le gusta broma. Lara le gustaba tirar bromas com sua irmã. Lara le dije, tengo acá este cuadro muy nuevo, de oro, que vale más que la casa de Cama. Pero no te lo doy, a menos que Cama lo cambie por tu casa. Por supuesto que le doy la nuestra. Lamia le dije, qué bueno que lo encontraste. Yo y Cama lo estábamos buscando. Ella quería mucho ese cuadro y yo no lo sabía. Lara, aún de broma, dije, si ela quiere, va a tener que dar su casa a nosotras. Lamia não consegue fazer que sua irmã perceber que ela não está de broma, pois a elas lhe gustam fazer bromas a toda hora com a outra. Assim, llama ao teléfono Cama. Di tua irmã que acepto sua proposta. Dou-me casa se ela me der o quadro. Lamia disse, não é hora de broma, Cama. Cama disse, tua irmã pode estar de broma, pero eu não estou. La casa não me sirve a nada sem esse quadro. Lamia disse, lo sé, que vale muito para ti, pero não é exagerado isso? Cama diz, no. Di tua irmã que venga imediatamente para sua nova casa. Lara entonces va, entrega o quadro e as chaves de sua casa vieja, mientras Cama la recibe com muita alegria e lhe dá a chave de sua casa a Lara e Lamia. Depois que as duas estão suelas, Lara habla en el ouvido de Lamia. Que broma, hein? Cama é la mejor. Vou esperar que ela venga a finir la broma ela mesma. Não quero perder. Cama liga em sua nova casa e hace uma oração. Muitas graças, Deus, pois tenho mi quadro novamente. Lara foi muito gentil em cambiar o tesouro de minha vida por só aquela casa feia e inútil. Depois de uma semana, Lara disse, não aguento mais. Eu acepto a derrota. Vou a buscar a Cama para devolver esta casa tonta, que já perdi a paciência. Lamia disse, tu estavas de broma, pero ela não. Esta casa agora é nossa e ela tem a nossa antiga. Lara disse, é broma, não é? Vivimos nossa vida inteira em aquela casa. Ela tem valor sentimental para mim, ou melhor, para nós outras. Además, esta casa me está deixando louca. Todo tem manual, é muito complexa, automática, todo conectado e esse telefone que se usa para toda a casa. Lamia disse,
Ahora que lo dices, parece muy bueno en el principio, pero después percebimos que nos gusta más hacer las cosas de la forma más difícil y clásica. Lara dice, sí, sí. Ao ligar, clama de dir. Lara, ¿no estás contenta con el escambio, la troca? Lara dice, yo perdí. Essa broma foi demais para mim. Quero mi casa agora. Cama diz, acá está. Pero aprendiste la lección? Lara diz, qual? Não fazer broma com algo sério? Cama diz, essa também, pero me refiro a la outra. Lara diz, sim, que o verdadeiro valor das coisas é o sentimental, ou seja, é o que regalamos a elas, e não é o financeiro. Además, que nem sempre as coisas belas são as melhores. As melhores são as que mais gostamos e que se adaptam ao que necessitamos. Cama disse, viene Lara, que não te contei a história de esse quadro. Esse quadro está em minha geração há 6 siglos. Minha abuela lo ganhou de seu abuelo, que ganhou de sua abuela. Eu he crescido cuidando desse quadro desde chica. Assim, para mim, é muito importante, pois me conecta com minha família através do tempo. Ela me disse, sim, pero la casa. Cama disse, eu amo minha casa. Todo interconectado. É o telefone que controla tudo, os manuais que facilitam as coisas. Lara disse. Ela me disse mais rápido. Pero la trocaste sem pensar 2 vezes. Ela me disse, sim, pois todo isso é substituível. Lo puedo comprar outro igual com dinheiro, pero este quadro não, é único para mim. Por isso vale mais que la casa. Lara disse, lo entendo, lo siento, Cama. Cama disse, não te preocupes. Lara, pero agora, quando alguém dizer que não é broma, entendes que ela não quer participar. Lara disse, sim, sim, só bromearemos de comum acordo agora. Lara disse, isso. Cama disse, vamos a minha casa, que te vou mostrar como as coisas são fáceis a dar. Cama opera o telefone e tudo se hace muito simples. Lara disse, pero a mim não foi sencillo. Cama saca umas pilhas muito grandes de hojas de papeles e las põe em cima, arriba na mesa. Cama disse, é que primeiro deve saber operar o telefone e todas essas hojas são as instruções. Lara disse, todo isso de hojas? Cama disse, sim, lo que esperavas de um telefone com todas essas funções que controla a casa toda, quase toda. Lara disse, pero não tem versão digital para ler no celular? Cama sonriu e disse, é que tienes que operar o celular, teléfono, mientras miras as instruções. Assim, Lara disse, entendo. Lara disse, não tienes outro celular? Cama disse, lo tengo, pero eu não sirvo para ler manuais. E además, a mim me gusta o papel mesmo. Lara disse, vamos. Já vamos. Cama se despide. Lara disse ao ligar a casa. Cama mantuve a casa como nós outras derramos, mesmo não estando de broma. Lara disse, é que ela já sabia que eu não ia aguentar. Não é por la casa dela ser complexa com todos esses manuais. É que hemos vivido, eu vivi minha vida nesta casa. Ela me disse, sim, é o valor sentimental, assim como é o quadro. Lara disse, isto é insubstituível. Depois, as 3 estão a passear juntas no parque. Cama disse, Lara não foi a única que aprendeu a lição, não lo é, Lamia? Lamia disse, sim, não julgar o valor das coisas por aparência, nem desfazer de algo de outra pessoa, sem les hablar primeiro. Cama disse, exato. Só você sabe o valor das coisas quando se conhece a história de que objeto e a pessoa que lo tem. E é isso. Cara disse, que bueno, Javi. Os chicos novos dizem, que bueno, Jara. Quero dizer, Javi, estamos em espírito de broma, como Lara. Então Javi les conta acerca de eu. Os chicos novos dizem, muito louco isso, pero te creemos. Te creamos, Javi. Depois dessa história, é muito óbvio, mesmo que não és Jara, que não eres Jara. Javi disse, por quê? Caro disse, não é óbvio. Javi disse, da forma de repassar o conteúdo. Caro disse, exato. Jara estimula os questionamentos e não o raciocínio, e tu estimulas o raciocínio com histórias que nos fazem reflexionar. Javi disse, muito bem, eles seguem na manhã a jogar e depois eu vou falar com Arthur e sigo para sua casa, ou melhor, la de Jara, já que Arthur vai deixar a los niños que não vieram com suas madres, padres, a ele, ou eles não lo puderam esperar. Essa tarde, Javi sai de la casa e vai ao parque de Lara, ver a natureza e orar sentindo a brisa del vento, e também para mirar o céu azul. Cerca do assento, vê pássaro branco a comer nas semilhas e depois a volar. Ele pensa e medita o que fazer em sua situação, e depois vai à casa descansar o resto da tarde e dormir temprano por la noite. Sonha com um vazio, pero não gris, e desperta por la noite. Assim, hace anotações em um quaderno de algo que havia olvidado.
As perguntas a serem hechas aos alunos do curso livre para ajudá-los a compreender o que sucedeu no vazio gris. Depois, volve a dormir e sonha normal com Javi. O vazio era para dizer que eu se havia olvidado de escrever as perguntas. Depois, eu desperto em alunos. É o grande dia de ter suas respostas. Eu mal posso esperar para perguntá-las. O capítulo 5 só vai até aí no momento, mas pelo que Astos vai... Lo que sigue, que eu ainda aún não escrevi. Creio que Astos vai buscar... como já eu disse, Javi na casa de Jaira los leva aos chicos do curso livre e eu creio que os chicos do curso livre vão fazer umas apresentações de filosofia da região. Vão aproveitar como tipo um seminário ou coisa assim para instruir a Javi, né, o corpo de Jaira. E lo que ocorre después, Javi va a casa, por supuesto, y en el lunes por la noche, en el capítulo anterior, es cuando Jaira llega de vuelta. Así, Jaira le contacta a David quando chegam de volta. E como é que sucederia o próximo capítulo? Não sei se tu lo sabes, pero eu vejo as histórias em la mente, ou seja, solo a parte importante, as outras eu descubro quando eu escrevo. Então, Javi e Jaira juntos vão a buscar, juntos é uma palavra que não sei se é adequada, mas eles vão a buscar o mesmo livro que Jairo ha buscado para Jaira, Las Portas em um Vasto Sem Fim, creio que é Las Portas em um Vasto Sem Fim, que é o livro que fala do espaço gris. Depois eles vão fazer o que Jaira havia hecho, eles juntos vão ao espaço gris. Creio que não quedará nadie com o corpo de Jaira como Jaira ha quedado com o corpo de Javi, porque Jaira lo pretende volver presto quando Javi entre na porta correta. Pero en el espaço gris vai acontecer lo que los sorprenderá. Las dos portas e ellos escuchan una voz que dice su destino. Es después su vida no será más la misma, que es que lo habla en la introducción. Así, después que Jaira y Javi vuelven al espacio gris, ellos no vuelven a sus vidas normales, pero parece que son sus vidas normales, pero no lo es. Y ellos terminan juntos, pero ellos terminan juntos en el universo de Jaira, o ellos terminan juntos en el universo de Javi, o ellos terminan juntos en los dos. Eso yo lo sé, pero los voy a dejar descubrir cuando el libro esté pronto. Pero después, por supuesto que Jaira... cuando Jaira vuelve, lunes por la noche, así el martes, ella aún no tiene que ir a la biblioteca, pegar el libro Las Portas del Vasto Sin Fin. Pero martes es la clase del profesor Reinaldo, Filosofía de Huayra. O sea, ella va a la clase en Filosofía de Huayra. Y como Reinaldo va a explicar, yo creo que él va a explicar lo que es realmente el Huayra. Que yo hablo, pero no les digo, solo digo que es una pequeña secta religiosa con un culto bizarro, pero la filosofía es muy buena, que tratan a la naturaleza bien, pues creen que son guardas de los animales. Así, Reinaldo va a explicar el Huayra. ¿Y por qué yo no vos puedo explicar qué es ahora? Pero el mismo motivo que yo no les podía decir acerca de las historias. Yo no pensaba que ese capítulo 5 sería tan grande, porque yo pensaba que Javi iría contar las historias a los jóvenes y a los chicos, pero yo no sabía que yo iba a contar la historia que yo había contado, porque en el universo de Javi, que es el primer capítulo, él cuenta una de sus historias a los chicos de la Chiesa, en el sermón que él va, que no es en su día. Y los chicos le gustan, así él empieza a contar sus historias, pero la historia que él contó a los chicos en ese primer momento, yo no la escribí, yo solo dije que él contó y a ellos les gustaron. O sea, yo no sabía que yo iba a escribir las otras. O sea, por ejemplo, las presentaciones al curso libre de Filosofía de la Religión a Javi en el lunes, yo sé que es eso, pero yo no sé el contenido que ellos van a hablar en la presentación, y yo no sé también si yo voy a decir lo que ellos van a hablar en la presentación o solo decir que ellos hablaron. Pero el martes Jaira ya habrá llegado, así el profesor Reinaldo va a explicar
é o Aira, porque Haira hace perguntas, porque ela le gusta o Aira. Ou seja, eu creio que vai explicar o Aira, pero não sei aún que é. E as puertas en el vasto sin fin, eu já he hablado em outro capítulo que eu não les vou ler agora. Tem 4 capítulos antes de esse, que explicam melhor a história. Este é Javi no cuerpo de Hara, e o capítulo anterior, 4, é Hara no cuerpo de Javi. Hara no cuerpo de Javi não tem toda esta ajuda, porque Javi não creia em isso. Pero Hara allá se hace conhecer muito fácil que não é Javi, com todo seu conhecimento. O Romário le disse, a diferença de conhecimento é muita, assim. Hara também lhe recomenda ao professor Hara que a professora lá já está chamando muita atenção, ou seja, é muito grande lá de conhecimento. Assim, como é o nome do livro já está acá. Eu la he digitado até o capítulo 4, pero ainda tenho que fazer correções, como empoderado, que é polvoriento, e outras correções assim. É o destino de Javi Hara, acá. Ou seja, eu les vou falar só um pouco da introdução, só para ter, porque eu já li do capítulo 5, já é 1 hora acá. El destino de Javi Hara. Introdução. Esta história sigue os personagens Javi Hara em sua jornada de autodescobrimento rumbo a seu destino. Javi Hara vive em universos separados, suas vidas normais, até que por um estranho motivo suas vidas se intercambiam. Ou seja, Javi passa a vivir la de Hara e esta la de Javi. Mientras os dois intentam recambiar novamente a sua vida original, descobrem a razão de que hayan intercambiado as vidas e que esta es parte de seu destino que ha empezado a poner-se em marcha. Assim, juntos descobrem seu destino, pero sua vida não será mais igual. Os invito a seguir comigo essa história e descobrir qual é seu destino. E por que Hara em la vida de Javi viene primeiro? Se Javi passa a vida de Hara. Este universo de Javi é primeiro. Olha aqui. Capítulo 1 Dastre, a vida de Javi. Universo 4876, planeta Dastre, região 14B, Ciudad Lara. Ou seja, o universo de Javi é 4876 e o universo de Hara acho que é 5. Mira cá. 5479. Ou seja, é muito distante, muito depois. E a região 14B, universo de Javi, e região 14A, universo de Hara, que houve uma mudança política e os outros universos tomaram decisões distintas. Assim, o capítulo 1, Dastre, a vida de Javi, é o capítulo 2, Dastre, a vida de Hara, é o capítulo 3, é o câmbio, que só é muito chiquito. O capítulo 3 é só isto acá, porque é o câmbio, né? O sonho é o espaço vazio gris. Aqui tinha vazio cinza, pero eu he descoberto que é vazio gris, não cinza. E capítulo 4, Dastra, a outra realidade para Hara. É quando Hara se alça no corpo de Javi. É um capítulo um pouco maior que os anteriores, pero é muito menor que o 5. O 5 ha quedado muito grande e ainda tem muito mais. Por que o 5 ha quedado muito grande? É que a vida de Javi tem poucas atividades, como Hara le disse. Já a vida de Hara é muito atareada, ou seja, tem mais atividades. Javi ainda não lhe conta as histórias, ou seja. Então, muitas graças por haver ouído este livro. Creio que vosotros habéis gostado, que eu não he hecho posteos mucho en el blog. Solo aquele que habla que debemos pedir a Deus, que não necesita de pedir, que muitas vezes pensamos que Deus pode fazer tudo para nós se nos pedimos, porque é o destino, é o onipotente, ou coisas assim. Pero les gusta que nos pidamos a eles. É como um amigo que está pronto a ajudar, mas quer que nos pidamos ajuda, porque muitas pessoas la rejeitam, ou seja. Então, é isso. O livro creio que saldrá prima del 31 de agosto, pero eu tenho outros livros, puedes conferir em meu blog, nerddivineconnection.blogspot.com, cercar em Amazon, William Menezes Freitas. E uma coisa importante dos livros, eu não tenho muito controle da história. Eu vejo a história em minha mente, solo as partes principais, como já os disse de lo que sucede que aún não é escrito. Pero quando eu escrevo, eu vejo as histórias como em tempo real, como é filme, por isso eu hago as vozes corretas assim, em autônomo. Ou seja, eu vejo como se fosse um resumo da história, e depois, quando eu vou escrever, que eu vejo a história completa. Assim eu não tenho controle de lo que faço. E lá, como Javi disse, Javi era o dom de Deus. Eu puedo dizer, depois que he hecho o livro, lo que eu quis passar. Pero quando estou a escrever, eu não sei o que eu quero passar, não tenho preocupações com isso. Eu só vou a creer o que eu tenho que passar depois que eu termino de definir o livro. Ou seja, muitas graças pela atenção e
No se esqueçais de seguir meu blog en divinocollege.blogspot.com para cercar el index de los posteos para tener los contenidos del blog más organizado. E cerca meu nome Amos, William Menezes Freitas, Instagram, @WilliamFreitas4452 e Facebook, William Freitas, WilliamW39. É o canal do YouTube, youtube.com/WilliamW39. Muitas graças e bye.